opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 41. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, e já estamos com os nossos comentaristas apostos. Você que está aí acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site, nosso aplicativo, já está vendo aí Dr. Gilberto Azevedo e o Osmar Bento Campreguer, apostos para o Política com Pimenta, edição desta terça-feira. Você que está acompanhando a gente pelos 92.1 FM da Rádio Cultura, não consegue vê-los, mas vai conseguir ouvi-los a partir de agora. Muito bom dia, doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia aos ouvintes. O Osmar Bento Campreguer também, seja bem-vindo para mais uma edição do Política com Pimenta, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, a nossa equipe técnica e a quem está nos assistindo também. Muito bem, vamos lá. Vamos começar o Política com Pimenta de hoje. Olha, o tema número 1 para debate do dia de hoje, para os comentários dos nossos comentaristas, é o seguinte: vai ter a posse do Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontece é que essas posses, né, elas não são pequenas posses. Só os convites para essa posse do Barroso aí custaram R$10 mil. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, será a responsável por organizar o coquetel de posse de Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda não foi divulgado o cardápio para o evento, mas no último encontro da associação com o Supremo, os participantes tiveram a oportunidade de desfrutar uma seleção de pratos que incluía salada especial, composta por folhas, queijo branco, tomate sweet grape, peras grelhadas. Além disso, foram servidos pratos como frango Wellington, medalhão de filé mignon, risoto de camarão, parrilla de legumes e sorrentino artesanal de mussarela de búfala. É claro, além de acompanhados aí de vinhos da reserva da região da Campanha Meridional do Rio Grande do Sul, além de espumantes da Casa Valduga, né? Ou seja, é por aí o cardápio que será servido nesse encontro para mais de 1.000 convidados. Ó, vejam só. Gente, para que isso tudo? Precisa disso tudo, doutor Gilberto? Bom, quinta-feira, a capital federal estará em festa. Além da posse formal do ministro Barroso, haverá ao final da tarde e à noite um converscote com o cardápio que já foi citado. Eu acho que, evidentemente, que toda posse ela deve ser prestigiada, ela deve ser marcada pelos eventos de costume. No entanto, essa pompa e circunstância, ela deveria considerar o momento em que o país vive. Nós temos uma quantidade de empresas que estão fechando, outras entrando em concordata, estão sendo feitos cortes na área de assistência social. Isso deveria ser observado. No entanto, parece haver um grande distanciamento entre o governo, no caso aí representado pelo Poder Judiciário, e a população. Nós esperamos também que a posse do presidente do STF, Barroso, traga alguma segurança jurídica a mais em relação às questões que estão sendo desenvolvidas, estão sendo julgadas no Supremo. Eu gostaria que o ministro se pronunciasse no sentido da pacificação social, buscar um acordo maior com a sociedade e evitar que hajam pronunciamentos na corte dizendo que eles são os mais odiados do país. Eu acho que as posturas elas têm que ser
concretas dos dois lados, mas todos os dois lados têm que demonstrar um ponto de equilíbrio de convivência. O ministro Barroso foi conhecido recentemente por seus pronunciamentos dizendo que havia vencido o bolsonarismo, e em Nova York ele também pronunciou a frase "perdeu Mané". Então há necessidade de que se verifique o cuidado com pronunciamentos que sejam feitos e que eles, se for necessário, sejam feitos nos autos do processo. E como chefe do Poder Judiciário, ele mantenha um pouco mais de postura no cargo e evite esse tipo de comentário. No mais, formalização da troca de comando do Poder Judiciário. E nós esperamos que haja realmente uma segurança jurídica maior nesse país. Osmar, seu posicionamento a respeito disso? Bom, com relação às comemorações, há muito tempo eu percebo que, na realidade, nesse convescote que o doutor citou, estão presentes oposição, situação, esquerda, direita, centro, todos estão lá. Por quê? Porque as elites, quem comanda o país, não está nem ali para a população. Esse é o ponto. Quando é para os seus benefícios, eles se unem e levam vantagem em tudo. E a população fica muitas vezes brigando, defendendo A ou B, mas todos eles são inimigos em público, mas em particular um ajuda o outro, e nós não vemos lá grandes diferenças, assumem A ou B, é tudo muito parecido. Então, a elite do funcionário público brasileiro, representada, no caso, pelo Poder Judiciário e os grandes cargos da República, são iguais, todos eles compactuam entre si os interesses próprios, um defende o outro e um protege o outro. Esse é um dos grandes problemas. Com relação às festanças lá, não precisava ser uma polenta com galinha, mas poderia ser algo mais discreto, né? Então, isso eu vejo. Eu, de fato, não tenho muita simpatia pelo ministro Barroso, embora as votações dele sejam até muito centradas, vamos dizer assim. As manifestações dele são um desastre. Ele não consegue deixar de ser político. Ele quer ser político e não juiz. Então, ele precisa, talvez que esse cargo dê a ele mais serenidade e mais responsabilidade com o que ele fala e da forma que ele age. Porque ele representa todo o judiciário. E ele, em particular, ele jogou o judiciário na vala do lixo com essas manifestações que ele faz. Tudo bem, e só não esquecendo que tudo isso, toda essa farra, toda essa festança que o Osmar fala, tudo é com dinheiro público, né? Não sei dizer, porque o convite custa até R$1.000. Então, acho que não posso dizer, porque acho que não é com dinheiro público, mas certamente dinheiro público vai entrar. Entra, é possível. Com certeza entra. Sim. Em alguma proporção entra. Mas enfim, vamos lá. Tema 2 do nosso Política com Pimenta de hoje é o seguinte: o Osmar já tinha comentado aqui sobre o Zema, ou em outras ocasiões, de que ele estava buscando um certo holofote, ele que era um dos presidenciáveis, enfim. E agora, no dia de ontem, ele, ao lado do Dória, ele disse o seguinte: ele disse que apoio a Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. Ao lado de Dória, o governador mineiro criticou a postura do ex-presidente sobre pandemia e mistura de família com o governo e afirmou que não gostaria de ser o candidato de 2026. Ou seja, ele primeiro dá essa deixa aí de que o apoio a Bolsonaro foi contra o PT, mas não por concordar essencialmente com tudo que o Bolsonaro fazia, e que não gostaria de ser candidato em 2026. Começo com você, Osmar, essa informação que está inclusive no Estadão. Bem, o governador Zema, ele está começando ele quer ser candidato, na realidade, ele chuta a bola para longe para receber ela de volta. Mas essa imposição, essa tentativa de se fingir de não candidato,
ele já faz há muito tempo, inclusive aquelas manifestações que ele fez recentemente sobre o Nordeste, sobre essa questão, é uma prova de que ele quer ser. O problema é que ele sozinho está se isolando, porque ele fala, essa fala dele, ele vai receber poucos apoios, porque o Brasil não pode não pode ter um candidato que divida o país ao meio, que é isso que ele está fazendo. Então, ele está se colocando, ele quer ter esse protagonismo, e certamente ele quer ser candidato, mas ele se nega isso no momento. Eu penso o seguinte, ele está se isolando e ele está se radicalizando porque ele quer sair pela direita. Então, ele fala isso, mas na realidade ele quer, e ele está procurando se viabilizar, só que ele já está, vamos dizer assim, com essas conversas dele, ele está favorecendo os partidos de esquerda, porque vai ser uma briga, vai ser uma divisão do Brasil se ele for candidato. E ele me parece pouco hábil e pouco capaz de ser candidato, porque Minas Gerais tem uma gestão fraca, ele é um governador que se elegeu, mas é um governador por falta de adversário, e é um governador fraco, incapaz de dialogar com a sociedade. Então, eu vejo o projeto dele, que é de governo, que ele também se diz não político, mas ele é candidato a segunda vez, então vejo ele assim, se isolando para o lado direito, mas ele quer ser candidato sim, ele só está esperando gente que o apoie. Até, né, doutor Gilberto, esse comentário do Osmar aí, que ele está se isolando mais à direita, na verdade, com os comentários, ele estaria até, mas com o comentário que ele fez ontem, me parece que ele está se posicionando mais ao centro do que propriamente dito à direita, né? Bom, ele como um governador eleito pelo Novo, ele não está mostrando nada de novo, porque a postura dele efetivamente é ambígua, né? Ora ele diz que vai ser candidato, ora ele diz que ele não vai ser candidato. Ele agora diz que não vai ser candidato, e isso sempre é um balão de ensaio, para saber a intensidade do retorno dessa colocação dele. E nós não podemos esquecer que ele fez esse pronunciamento num evento do Dória, o mesmo Dória que ajudou a implodir o PSDB. Então, dá para observar que o Dória não é um bom conselheiro. Ele acabou com o PSDB, ajudou a acabar com o PSDB, e parece que está ajudando a acabar com a candidatura do Zema. Há necessidade de observar essa situação. Que ele está sendo um bom administrador em Minas Gerais, eu acho que nós podemos considerar que sim. Mas essa postura ambígua, dizendo que não vai ser candidato e desprezando, inclusive, essa condição de ter sido apoiado e usado o apoio do Bolsonaro, isso não vai trazer benefício nenhum a ele. Ao contrário, eu acho que traz um prejuízo gigantesco. Porque esse negócio de dizer que não é dizer de dizer, não, a pessoa tem que ter postura. Sim, fui eleito com auxílio de tal fulano, vou continuar apoiando até determinado ponto e tal. Mas não é o que ele está fazendo. Na verdade, ele está se colocando ao largo dessa situação toda. Penso que isso não foi bem para a possível candidatura dele. Muito bem, e para a gente ir para o nosso terceiro tema, então, é um tema que já repercutiu aqui no Repórter Cultura na semana que passou. Foi uma reunião que aconteceu do PT com o PCC. Não é o primeiro comando da capital, mas é o Partido Comunista Chinês, Partido Comunista da China. Então, foi uma reunião entre partidos, mas que no fundo representa mais que uma reunião de partidos. Por quê? Porque o líder do PT aqui no Brasil, a gente sabe quem é o manda-chuva do PT é o nosso presidente, o Lula, e quem é o secretário-geral do Partido Comunista da China é o Xi Jinping. Então, é mais do que uma aproximação de partidos, é uma aproximação de países. Inclusive, Nerval Pereira, do Globo, diz que o acordo do PT com o Partido Comunista Chinês é um passo perigoso do partido do governo na direção do questionamento da democracia como valor universal para o Ocidente, porque a gente sabe
como é que funciona a democracia na China e nos países comunistas. Mas recentes declarações, inclusive do Lula, dizendo que não tem vergonha, tem orgulho de ser chamado de comunista, reunião com o Partido Comunista da China e o perigo de andar com partidos ou com pessoas que defendem ou não defendem a democracia, que a gente sabe. Então eu começo com você, doutor Gilberto, sobre essa aproximação perigosa, segundo os próprios analistas políticos aí, do PT com o PCC, do Brasil com a China no âmbito político partidário, né? Porque a gente sabe que comercialmente a China é um player importante para o país, não temos dúvida disso. Agora, quando começa a se aproximar da questão ideológica partidária, aí é outro papo. Bom, o Merval Pereira, ele pertence à Academia Brasileira de Letras, é presidente da Academia Brasileira de Letras, é um homem culto, um homem muito educado e foi perspicaz em perceber essa situação. Nesse artigo que ele fez publicar no jornal o Globo, que faz parte do consórcio. Então, parece que os jornalistas do consórcio começam a abrir o olho para esse tipo de situação, como outras também. E começa a fazer sentido também quando o Lula falou sobre a democracia relativa. Democracia relativa, porque a democracia nos impõe o entendimento de que periodicamente se façam eleições livres para a escolha dos governantes. Nós podemos entender que na Venezuela também tem eleições periódicas, mas lá nós podemos observar que não há uma democracia, ao contrário, existe um regime de força. Esse acordo que foi feito do PT com o Partido Comunista Chinês vai ser uma troca de ideologias e tecnologias. E esse modelo chinês, ele fala de um capitalismo de Estado, onde tudo é regido pelo Estado, e o Estado provém. Em determinado ponto, eles abriram o mercado e permitiram que várias pessoas desenvolvessem estruturas gigantescas de comércio, de quem nós compramos e importamos. Mas, na verdade, eles são um regime fechado. Só quem pertence ao partido é que faz parte do governo, diferentemente do Brasil, onde existe ainda uma determinada liberdade para você optar por este ou por aquele partido, se candidatar e inclusive poder falar com abertura a respeito de determinados fatos. Não acontece mais na China, principalmente nós acompanhamos tempos atrás o que aconteceu com Hong Kong, onde os jornais foram silenciados, as manifestações de rua foram silenciadas. Na verdade, eles pretendem reescrever a história do Ocidente dizendo que o regime deles também é democracia, mas não a democracia que vigora no Ocidente, onde nós temos a tripartição dos poderes, legislativo, judiciário e o executivo. Essa democracia popular de processo integral que eles estão pregando, na verdade, é a implantação gradativa de uma ditadura. E o Partido dos Trabalhadores, ele mostrou realmente que ele é um partido de esquerda, extrema esquerda agora. Extrema esquerda. E eles se orgulham, o próprio presidente Lula disse que se orgulha de ser comunista. Então, com essa manifestação anterior dele, falando de democracia relativa, nós já podemos observar que está em curso a implantação desse sistema. Nós temos que tomar cuidado. Eu acho que o Merval foi muito feliz em fazer essas colocações, em abrir os olhos. Está se tratando de uma tentativa histórica, vamos dizer assim, de falsificar os conceitos de democracia. Nossa democracia provém da Grécia, de Roma, que não foi tão democrática em determinados tempos, mas, enfim,
esses conceitos de democracia ocidentais, que nós são tão queridos, eles, se nós não cuidarmos, eles vão ser engolidos por essa democracia relativa, ou como eles dizem, democracia popular de processo integral. Cuidado. Acho que nós temos que tomar cuidado. Acho que esse artigo que o Merval escreveu, ele tem que ser repassado a todas as pessoas, principalmente direita, para que tomem conhecimento. E outra coisa, pessoal da direita, não deixe de votar nas próximas eleições. Não deixe de ir à praia, deixe de ir ao campo, vá à urna. Não desista, porque o pessoal da esquerda, eles vão às urnas e obedecem que nem a cordeirinhos ao painho. Aí é que está a situação. Não deixe de ir às urnas. Me parece que esse é o foco da questão. Desiludir o pessoal da direita, aliás, e assim, de um modo democrático, nas urnas, ir tomando poder. Eu acho muito grave esse acordo que foi assinado, e nós temos que observar com cautela, muita cautela e vigilância essa situação. Osmar, seu posicionamento, Osmar. Bom, pelo menos tem algum dom de descobrir que o consórcio não é de esquerda. Isso é algo positivo. O consórcio nunca foi de esquerda. Bom, com relação à assinatura, eu acho que, na realidade, o PT alimenta a direita com essa assinatura. Porque o que nós vimos de Jornal A Cidade Online, Revista Oeste, Gazeta do Povo, soltar os holofotes em cima disso, é isso. Na realidade, se trata de uma assinatura de intercâmbio de ideias, enfim. Sim, esse está lá escrito. O intercâmbio é uma troca de informações, que eu não vou dizer que não haja influência política, mas o Brasil tem uma Constituição e o PT não vai mandar pelo mundo todo. A próxima eleição tem voto diferente e inclusive, ele tem acordo com o Partido Democrata, ele também tem esse intercâmbio com o Partido Democrata. Então, eu acho ruim, porque ele alimenta a direita com esse acordo. E a direita fica mais fortalecida. E como disse Paulo Guedes, nós devemos largar os extremos e voltar para o centro. Que o Paulo Guedes disse isso, que o Brasil precisa parar essa briga entre esquerda e direita e voltar para o centro, que é o caminho correto. Então, acho ruim, acho desnecessário, acho que o PT não deveria fazer isso, ele deveria vir mais para o centro também, e não procurar essas posições extremadas, que isso não vai ser benéfico para o Brasil e até para o próprio PT. Eu pessoalmente, eu vejo o seguinte, eu vejo o PT no final de um ciclo, porque acabando a geração Lula, a próxima geração ela não vai ter mais capacidade para controlar, para convencer a sociedade a voltar ou a se manifestar desse lado. É isso que eu vejo. Para mim, o ciclo do PT termina com Lula, porque os demais líderes não têm a mesma capacidade, não têm a mesma capilaridade, não têm a mesma força. Então, é isso que eu vejo. E eu vejo, hoje, que o Lula, ele abandonou aquele discurso de centro e permitiu esse discurso mais extremado, de apoio à Venezuela, de apoio a Cuba, de apoio... Então, mesmo que esse apoio não seja efetivo, mas o discurso favorece, eu acho isso negativo. Eu acho que o presidente deveria ser mais moderado e trazer esse discurso para o centro, porque os extremos não levam a bons caminhos, vamos dizer assim. Gostaria de uma réplica, por favor. Veja o seguinte, essa comitiva que veio ao Brasil foi composta por 40 pessoas e foi chefiada, eu vou ler aqui, porque é comprido o nome, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China. Doutrinação, né? Doutrinação e controle, veio essa pessoa.
12 pessoas entraram na sala para assinar, as outras 28 ficaram fazendo o quê? Eram seguranças ou o quê, afinal de contas? Não viria uma comitiva tão grande ao Brasil se eles não dessem tanta importância, não só à economia, como à questão política no Brasil. E começa a fazer determinado sentido a forma como muitos dos governantes no exterior têm se comportado na presença do Lula. Por vezes ignorando, por vezes evitando dar-lhe a mão. Isso, o pessoal lá que tem muito mais informação do que a gente já percebeu e está procurando já dar uma determinada distância, me parece, do Lula, que tem falado e feito barbaridades mundo afora, nessas tantas viagens que ele fez. Reafirmo, vamos olhar com lupa a respeito dessa situação, porque o caminho do PT agora está traçado, é rumo à esquerda total. Sim, para isso somos um país democrático. Temos eleições e podemos fazer escolhas a qualquer hora. Então, por isso que eu estou dizendo que o ciclo do PT está se encerrando e nós vamos ter no futuro partidos mais de centro e os extremos vão acabar sendo isolados. Muito bem. Não acredito nisso. Esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. A gente pode continuar e vai continuar certamente essa discussão, que essa discussão não acaba aqui hoje. Essa notícia, ela começou a circular e vai ter os seus, as consequências disso ainda, os seus desdobramentos, e a gente vai acompanhando aqui também e trazendo para os nossos comentaristas debaterem e discutirem aqui no Política com Pimenta. Agradeço Osmar Campreguer, até na quinta-feira, então, mais uma edição do nosso programa. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, aos nossos ouvintes e à nossa equipe, até quinta. Doutor Gilberto, um abraço, até na quinta-feira. Então, uma continuidade de semana boa a todos nós, até logo, Odair, Osmar também, e a todos que nos ouvem e veem. Muito bem, Política com Pimenta vai ficando por aqui nesta terça.